Toda desgraça pra corno é pouca. Corno merece sofrer. Corno merece ser zoado a vida toda. Esse é um entendimento muito comum da socialização masculina, em que o corno é a grande figura das piadas, das piadocas, e que ser corno é uma desonra imperdoável. Ou melhor, é uma desonra que justamente no momento do perdão o homem se faz ainda mais menos homem. Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência e eu falo aqui sobre teoria social e sobre cotidiano. Hoje eu gostaria de falar e aproveitar o mote de um parceiro, produtor de conteúdo da outra rede social que é muito bom, chamado Marcelo Bizarro, para falar um pouco sobre socialização masculina e sobre como a figura do corno é uma figura assim desgraçada, é uma figura odiada, é uma figura que serve para ser o alvo, um saco de pancadas, né? Serve para ser aquele que vai apanhar de todos os lados. Então primeiro eu queria convidar você a dar uma olhadinha nesse vídeo. Doutor, estou vivendo a pior fase da minha vida. Descobri que minha mulher com 15 anos de casado está me traindo e eu saí de casa para não fazer uma loucura. Fui morar em um sobrado e estou tentando retomar a minha vida. Estou completamente sem chão e o pior, que encontrei meus amigos e fui falar para eles e eles fizeram piada da minha situação, me chamando de corno, dizendo que eu sou besta por não ir lá e machucar ela. Eu não tenho com quem falar, sinto que nunca tive com quem conversar, mas dói muito. Sinto que toda a minha vida foi jogada no lixo e que agora virei uma piada. Dói muito. Meu nome é Marcelo Bizarro, eu sou psicanalista. Primeiro, cara, que bom que você teve consciência de que continuar ali seria pior para você, que você poderia estar fazendo alguma coisa que você iria se arrepender, e que bom que você foi embora desse lugar, que bom que você teve essa coragem, essa atitude, que bom que você conseguiu olhar para você com carinho nesse momento e entender que você precisava desse espaço. Para comentar esse vídeo, eu acho interessante trazer algumas referências. E a primeira é um texto da Ednilza Ramos de Souza chamado Masculinidade e Violência no Brasil. É um artigo em que ela fala sobre o funcionamento da masculinidade no Brasil e como que está atrelado a diversos processos de naturalização da violência e da naturalização do ato de se colocar em risco. Ela vai colocar para jogo como que a masculinidade acaba sendo, em muitos aspectos, criada e desenvolvida dentro desse campo, dentro desse imaginário de uma violência que precisa estar sempre para jogo. E isso tem uma consequência, que é um número muito maior de homens que morrem por morte violenta do que mulheres, por exemplo. Um número maior de homens que morrem por acidentes de carro, por exemplo, do que mulheres, que morrem em brigas de rua do que mulheres. E é importante falar dessa violência e de como que ela é constitutiva na masculinidade, vocês vão entender por quê, né? Primeiro porque a ligação direta é, né? Os amigos, eles dizem que é necessário violentar a mulher que traiu para resolver esse problema, né? Mas há outros pontos interessantes para se trazer para cá. E o segundo ponto que eu acho muito interessante é uma dissertação de mestrado que vai explicar o funcionamento das piadas de corno e o funcionamento dessa dinâmica social que envolve a figura do corno. É uma dissertação que se chama Homens Cornos e Mulheres Gaieiras, Infidelidade Conjugal, Honra, Humor e Fofoca num bairro popular de Recife, Pernambuco, da pesquisadora Francisca Luciana de Aquino, uma antropóloga da Federal de Pernambuco. E nessa pesquisa, ela fez ali uma observação participante, né, trocando ideia com as pessoas de um bairro específico, e primeira coisa que ela entendeu é que a fofoca ela tem um lugar específico na socialização masculina, e que apesar da fofoca não gerar uma significação negativa para os homens e gerar para as mulheres, por sua vez, né? A mulher fofoqueira é uma coisa negativa. O homem fofoqueiro é aquele que consegue dar conta de não só entender a vida do outro, mas dar conta de colocar para jogo uma competição própria da masculinidade. E onde que entra o corno nisso? O corno, a figura do corno, o status de corno é uma maneira de fazer funcionar essa economia da masculinidade, em que o corno é um alvo de piada, ele é um alvo de piada, na medida em que, ao ser corno, ele é considerado menos homem, um ser desonrado.
E na medida em que apontar que ele é corno faz para quem aponta ser mais homem, mais honrado. Coloca uma masculinidade maior, mais aprovada, legitimada para quem aponta a cornice do outro, e para o corno passa a ser um menos homem, né? No fundo é isso. É interessante porque o jogo que existe aqui é um jogo de que o corno ele é corno na medida em que a mulher teve uma atividade, ou seja, não lhe respeitou, não guardou a sua honra na passividade. É importante colocar esse jogo discursivo. Nesse jogo discursivo, a atividade da mulher que é condenável e que faz com que o homem seja desonrado. E que faz com que o homem não seja meramente uma vítima, mas seja também alguém que está estigmatizado. Enquanto o corno se transforma em alguém estigmatizado, ou seja, se transforma em alguém cujo papel social específico envolve ser o alvo dos outros homens mais masculinos que vão aplicar certas piadas para provar sua masculinidade e para se colocar nessa competição de masculinidade como aqueles que estão num lugar talvez mais à frente, talvez mais bem colocado nessa corrida da masculinidade. Quando eu falo da estigmatização, eu estou tentando usar aqui Erving Goffman. E é interessante porque o Goffman ele fala de uma estigmatização que muitas vezes ela existe num membro físico que a pessoa não tem, sabe, numa característica física. Mas nesse caso é a fofoca que torna explícita a característica que estigmatiza o sujeito. É interessante porque a autora também ela traz para jogo um debate de Radcliffe Brown, um debate em que, de repente, né, as relações de hostilidade elas podem funcionar dentro de uma dinâmica de respeito, onde a hostilidade faz parte de uma socialização específica em que envolve necessariamente digamos assim, um desrespeito que está dentro do limite, mais ou menos isso, um desrespeito, uma provocação amistosa que está dentro de um limite e que por estar dentro de um limite ela está num jogo das possibilidades de se ter ali uma relação amistosa e gostosa. Ela traz isso para jogo porque os entrevistados, ali as pessoas que estão conversando com ela, dizem que só vale fazer piada de corno com quem é conhecido, né? Com quem está próximo. E isso causa na pesquisadora o interesse de tentar entender essa proximidade que autoriza esse tipo de competição masculina e de estigmatização. Mas a autora percebe de uma maneira sagaz que, diferente da descrição do Radcliffe Brown sobre relações parentais e sobre como essa hostilidade ela faz parte de um tipo de respeito específico, quando se trata da socialização masculina, se trata de uma competição. Não se trata de um respeito, não tem a ver com respeito. Tem a ver, de fato, com a estigmatização, com a competição e com uma relação de dominação implícita. E que, obviamente, quando se trata de piada, quando se trata de uma piadoca de corno, se retira a legitimidade de uma violência física como resposta. E os ânimos acabam ficando ali mais amenos, acaba sendo necessário aguentar a piada, por exemplo, até porque faz parte da socialização masculina ter uma postura, né? Ter uma postura, aguentar certas violências sem se rebelar contra elas. Na medida em que aguentar essa violência te faz mais homem e na medida em que você está numa posição em que em outro momento poderá praticá-las contra os conhecidos que fazem parte do grupo em que é legítimo aplicar esse tipo de piadoca de corno e por aí vai. E para finalizar, só para dar um gostinho a mais, eu acho interessante citar o trabalho chamado A Masculinidade e a Ideologia, a Socialização Masculina. É um trabalho de Gabriel Ferreira de Brito e Josias Vicente de Paula. Nesse trabalho, eles tratam masculinidade enquanto ideologia. E num dado momento relacionam com o fato de que a maioria do Brasil ser cristã. E nesse contexto, cabe ao homem não somente ser um provedor do lar e à mulher um papel de passividade, mas também cabe ao homem ser um vigia da moral judaico-cristã, um vigia da disciplina cristã. Entende como que é complexo esse jogo do corno, como que é complexo bastante para se compreender que os próprios processos de masculinidade, os próprios processos de o que é ser homem, faz com que o homem que num dado momento é traído se transforme não numa vítima, mas num bobo, num lerdo, em alguém que não conseguiu exercer o seu papel de homem, e faz com que o melhor acolhimento possível seja a piada e, ao mesmo tempo, o incentivo à violência, ou seja, uma violência que visa tornar estável
a disciplina cristã que foi perdida num ato de atividade feminina, quando na verdade ela deveria, por sua vez, ser meramente um sujeito passivo. E se você viu esse vídeo até o fim, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário, coloque seu ponto de vista, bora trocar uma ideia e bora conversar melhor, né? Um abraço.